Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Roberto, estou com a Valéria e o Sérgio e são os três tons de RH. A gente veio falar um pouquinho mais sobre alguns assuntos que interessam, alguns assuntos de RH. Eu acho que o principal agora que a gente vai discutir é comunicação. Comunicação sempre dá problema, né? Empresa, comunicação. A gente tem vários exemplos, acho legal a gente falar, né? E a nossa conversa a gente vai desenvolver. Né, Sérgio, Valéria, comunicação, como é que vocês veem, qual a experiência de vocês em comunicação nas empresas que vocês trabalham? Olha, para mim comunicação assim sempre é um desafio, né? Porque você tenta da melhor forma possível, você tem diferentes públicos, você tem diferentes instrumentos, diferentes formas, e também tem o paralelo, o WhatsApp no paralelo, né? Então, por mais que você comunique, tem uma comunicação paralela que você tem que tentar cobrir, né? Então, realmente, comunicação, um dos momentos, por exemplo, os momentos que eu acho um dos momentos que eu acho complexo, tem vários momentos bem complexos, mas os momentos esperados são os famosos resultados da companhia, né? Que você ou divulga mensal, trimestral, semestral, cada empresa tem um estilo. E fica aquela expectativa, a gente está indo bem, né? Ali você tem a visão final. Claro que cada empresa tem um ritmo, comunica no dia a dia, né? Mas ali tem um final. E fica aquela pergunta, mas afinal de contas, né, o financeiro tenta traduzir, recursos humanos, cada área tenta colocar um pouquinho, aí tem que filtrar, condensar para não ficar uma coisa muito gigante, mas é um momento crítico que você tenta passar para todo mundo, afinal de contas, estamos indo bem, precisa acertar o ajuste, como é que vai ficar meu PPR, vamos ganhar, não vamos, é pouco ou baixo. Então, nesse momento de PPR, realmente é um momento tenso de divulgação dos resultados, né? Eu acho que aquilo que afeta, né, o funcionário, né, o colaborador diretamente, em geral, é o que ele mais sente aí a dificuldade de entendimento. É que muitas vezes, né, nas organizações, a preocupação de atender uma exigência, seja às vezes legal, ou às vezes do acionista, ou às vezes do negócio, e você cria linguagens que não são simples para todo mundo entender. Então, depois eu vejo o público que vai entender e depois eu faço uma tradução. E às vezes isso não dá tempo, né? Então, quando você começa a divulgar, seja os resultados de toda a empresa, sejam os resultados individuais, às vezes quando chega para a pessoa, chega tão quadrado e é tão complexo para ele entender que ele desiste e fala assim, tá bom, quanto que eu vou ganhar mesmo? É tanto? Ah, ok. E aí, quando isso acontece, eu acho que a organização perde uma oportunidade, né? Porque na medida que cada funcionário entende muito bem o seu resultado individual e o que colaborou ou não, primeiro, ele vai poder melhorar a performance, porque ninguém quer ganhar menos, todo mundo sempre quer ganhar mais. Então, ele vai tentar fazer melhor, para isso ele precisa entender. E segundo, ele vai entender o que agrega valor para o negócio também. E pode trazer sugestões, pode contribuir de uma maneira positiva, né? Então, é um desafio muito grande quando você monta qualquer programa de remuneração, como você comentou, como é que eu consigo depois traduzir isso para todos os públicos, cada um dentro da sua necessidade. Todos precisam ser atendidos. Né, Rô? O que você acha? Realmente, eu acho que comunicar resultados, né, da empresa uma situação super complexa, né? Eu lembro de ter vivido em algumas empresas em que o resultado era velado. As pessoas não podiam saber, né, o resultado, porque se soubessem, ou iam desmotivar porque o resultado estava ruim, ou iam ficar super com a expectativa acima do normal, porque o resultado era bom, porque o PPR seria uma coisa excepcional, né? Mas de qualquer forma, a informação ela tinha que sair, né? Ela tinha que ser divulgada, né? E o dilema principal era quem que ia receber essa informação e como é que ia ser traduzido para as pessoas,
né? Eu acho que essa é uma preocupação que todas as empresas têm que ter. Lá, a experiência foi exatamente discutir os públicos, discutir que tipo de informação era relevante e, antes de tudo, trabalhar essa questão de velar ou não, né? Porque, de novo, está vinculado com o estilo da empresa. E de linguagem, né, Roberto? De linguagem. Cada público também tem uma linguagem. Mas você trouxe um ponto interessante, que é o paradigma, né? Não, eu não posso falar sobre esse assunto porque ou o funcionário não vai entender, ou, puxa, se ele tivesse informação, será que eu vou perder ele daqui a um ano? Né? Quando, na verdade, eu pelo menos acredito, e nas minhas experiências, quanto mais transparência, né, no sentido do funcionário entender, né, o resultado e a contribuição dele, mais a contribuição dele vai aumentar. Eu acho que assim, é totalmente interligado, né, o resultado dele com o entendimento dele, com a clareza de comunicação. O que acontece é que a dificuldade vem do fato da informação ter valor. A pessoa que tem informação tem poder. Então, às vezes, as pessoas, os níveis, né, as camadas da empresa, né, limitam as informações, né, dizendo que ou é confidencial ou não pode ser. Quando hoje nas organizações esse tipo de coisa tem que ficar muito mais claro, né, para as pessoas se sentirem incluídas dentro do negócio, né? Então, se você não deixar claro, né, Roberto, tem problema. eu uma vez numa empresa assim, eu vi, era uma coisa absurda, porque ela só divulgava o percentual. Então, o lucro, estamos a 75%. Custos, estamos... E aí tinha um famoso amarelo vermelho, mas o farol, isso que vocês estão, né, falando, o farol, E daí, né? É isso que vocês estão falando. Se perde uma oportunidade de trazer a transparência, abrir as discussões. Sim. E, de novo, a questão de ouvir, né? O que a organização está sentindo? Como é que ela está, de verdade, sentindo em todos os níveis? Lá no nível operacional, lá no chão de fábrica, se for o caso, nos níveis... na área comercial, quer dizer, isso é super importante para dar direcionamento na empresa. Então, gente, assim, segurar na mesa e assim, não, porque o sindicato, também não, se o sindicato não pode saber os resultados da companhia, porque senão ele vai, se a gente estiver muito bem, ele vai poder na negociação pedir um percentual maior de reajuste, ou seja lá o que for. Gente, por favor, né? Essa foi dura. Para mudar foi duro. Essa para mudar foi... Fazer uma pergunta importante, assim. Vocês trouxeram um ponto da confidencialidade, né, das informações. Óbvio que todos os negócios têm, né, as suas matérias confidenciais, sem dúvida, né, para o mercado ou para em si. Enfim, para quem quer que seja, qual público seja. Mas quem daqui não viveu situações do tipo... Você vai numa reunião com vários executivos e aí o líder desse executivo fala o seguinte: escuta, o que nós acabamos de falar aqui, ninguém fora daqui pode saber. Quantos minutos demorou para todo mundo ficar sabendo lá fora? Nem precisa ser depois. Durante a reunião, o pessoal já no WhatsApp já está mandando. Quando você já sabe, está todo mundo. Quando você fala a frase, olha, não pode sair daqui, a pessoa já liga o WhatsApp, capaz até de gravar, já para não perder, né, pegar na íntegra. Então, assim, como é que vocês veem essa questão da confidencialidade? Eu tenho a minha opinião, assim, quando a gente chama um grupo, fala, ó, é confidencial, tá? Não pode sair daqui. Não, isso realmente não existe. O vínculo de confiança, as pessoas têm que ter uma sensibilidade às informações, é claro, né? Mas, gente, por isso que tem uma coisa também entre tomar decisão e agir. Não pode você tomar uma decisão e agir na semana que vem ou no mês que vem, né? Você tem que tomar uma decisão e executar e comunicar adequadamente. Mas eu acho que às vezes chega a ter uma ingenuidade acreditar que tem uma confidencialidade. Isso aí tem que ter confiança, tem que ter transparência, tem que agir diretamente. Eu posso dizer. Eu não sei se o Roberto ou Valério, vocês já viram isso funcionar alguma vez. Não funciona. Roberto, funcionou com você? Alguém pedir segredo e virar segredo?
em algumas vezes, a gente tinha até uma certa... A gente via que esse processo era super formal, né? Você fala que é confidencial só para cumprir tabela, né? Porque isso realmente espalhava pela organização, pela empresa, né? Principalmente quando se fala de resultados, né? Eu acho que em algumas situações, né, você tem que trabalhar no gestor, né, essa questão da confidencialidade também, porque você está falando de uma organização, grandes organizações ou médias ou pequenas, né, que tem a sua estratégia, né, e tem que existir um compromisso dos gestores, né, em relação a tratar a confidencialidade. Mas realmente é um tema muito difícil de controlar, né? Por isso que eu acho, né, que algumas informações elas realmente têm que ser não totalmente públicas, mas têm que ser fechadas, né, dentro em grupos maiores para aumentar o nível de engajamento das pessoas. Mas realmente esse é um tema muito complicado dentro das organizações nas que eu vivi, realmente a gente penava em algumas situações em que a informação realmente era confidencial, era um passo estratégico que poderia afetar o destino da empresa, né? E a gente percebia que uma ou outra pessoa na própria reunião já divulgava. Aí depois você saía da reunião, o pessoal te perguntava, e aí, como é? Mas é isso mesmo? Até assim, informações de pessoas que seriam desligadas, né? Então a pessoa, alguém, né, vai ser desligado e tal, e não pode sair né, do grupo, enfim, e a pessoa ficava em uma semana ou menos, né? Talvez no dia seguinte a pessoa aí em questão já ficava sabendo que estavam pensando em desligá-la, né? Isso acontece porque eu acho o seguinte, é óbvio que o gestor ele precisa também saber o papel dele e a confidencialidade está dentro do que é esperado dele enquanto um funcionário atribuição. É atribuição. Mas a gente não pode esquecer que também são seres humanos, né? Mesmo os gestores. E uma realidade suprema, todo mundo tem um melhor amigo dentro da organização. Aí o amigo fala pro amigo, fala que fala pro pro seu amigo. melhor amigo. Então, exato. O que eu diria assim, se alguém me perguntar sobre esse assunto, cuidado, né? Quando for pedir confidencialidade, cuidado. Se é realmente, estritamente confidencial, restrinja ao mínimo do mínimo de pessoas que realmente têm algum impacto no assunto, né? E assim que for possível, então, aí abra para quem puder saber e aí o maior grupo possível, né? E Valéria, acrescentando aí o que você falou, ação e execução, decisão e execução rápida, né? Rápidos, isso. Não deixa muito... Não, eu vivi uma situação, essa parece até brincadeira, vocês aí disseram como a pessoa ser demitida, todo mundo sabia, mas a pessoa não foi demitida. Quer dizer, é assim, a falta de comunicação, aí esse vácuo alguém vai preencher. É incrível. Exatamente. A pessoa entrou lá na sala e falou assim, Sérgio, eu estou demitido. Eu falei assim, hã? Olha, um dia você vai sair da empresa, mas não é agora, ou só se for por sua vontade. Então, até desfazer, porque realmente foi um erro, demorou muito a tomar uma decisão, né? Então, é isso, no vácuo alguém ocupa. Sim. Então, realmente... merece muita atenção, merece uma dedicação especial, merece ter especialista nisso. É uma energia que vale a pena você investir. Eu trabalhei numa empresa com uma experiência legal, né, em relação a esse aspecto que a gente está falando, né, que é de preencher esse espaço, ele não ser ocupado pelo informal, pela comunicação informal, né? Até porque pela comunicação informal você não tem controle, né? Ele tem muita nuance da pessoa que está comunicando, né? E vocês sabem que fofoca, né, é o esporte nacional das empresas, né? Então, quando fofocar, criar alguma coisa que seja interessante, um fato novo, né? Isso é uma coisa que acontece demais. E a experiência que eu tive era sempre ter fóruns específicos no processo de comunicação. Essa rapidez que você falou, né, que tem que acontecer, né, tem que ter uma celeridade
né, para você não perder o timing, né, porque comunicação também tem a questão do timing. Né, você perde um momento, um abraço, você simplesmente pode broxar a tua equipe porque você esqueceu, né, ou foi a segunda pessoa a falar, todo mundo já sabia, e a segunda pessoa a falar e já não causa mais o impacto que você quer causar. Então existiam nessa empresa discussões, né, sobre o que falar, como falar, quando falar, né, e fazer até ensaios, né, que é uma coisa legal, né, no processo de comunicação. E sabe outra coisa, não sei se vocês já viveram isso, Valério e Roberto. Eu vi um lugar que tinha os instrumentos de comunicação bem sofisticados, assim, sabe, de online. Era uma rede privativa da companhia, mas, sabe, aquela do celular, tudo. Mas ninguém usava. O presidente lá, o CEO, tentou colocar umas mensagens, os diretores, os líderes foram treinados para alimentar com conteúdo sobre a organização, sobre projetos, ações de reconhecimento. O plano no papel o plano idealizado era muito bacana, mas não pegou. E o WhatsApp no paralelo, isso aí que o Roberto falou e a Valéria também falou, batendo, bombando. E a ferramenta lá. Porque provavelmente as pessoas não confiaram, né? Provavelmente as pessoas acham que essa ferramenta será usada, né, talvez por outras finalidades que não só a comunicação, que não só a transparência, mas eu diria que a rede social interna, né, que são esses sistemas novos agora que integram informações importantes que as pessoas têm que saber, troca de experiências, cases, registros, né, de cases e tudo mais, que geram uma comunidade mesmo, né, de como é o Facebook, como é o Instagram. Então você vai divulgando coisas que você faz ou tem interesse em fazer e as pessoas vão se agrupando em torno desses assuntos. Eu acho uma ferramenta, além de ser atualíssima, interessante demais, né, para facilitar essa troca. No home office, então, eu acho ainda mais relevante. Mas se não houver confiança dos funcionários de que aquela ferramenta ela não está sendo usada para saber quem falou, o porquê falou, e de uma forma a expor, né, as pessoas, talvez para um lado negativo, se elas acharem que isso vai ser usado contra elas, se não existe confiança, aí realmente não dá certo, né? Mas aí temos um dado cultural, no caso dessa empresa que você mencionou, muito importante, da cultura vigente. E aí acho que dá um gancho muito bom para a gente falar um pouco sobre a comunicação e a influência na cultura. Legal. Falando só um pouquinho, Valéria, ainda sobre a questão dos instrumentos, né? As experiências que eu tive com instrumentos de comunicação, acho que o WhatsApp foi muito bem sucedido, né? Mas existe um risco, né, de você de repente preencher demais ou criar vários canais e existir exatamente esse desinteresse, né, pelos grupos que você abre, né? Então, assim, se tiverem 2, 3 grupos bem administrados, com informações que são relevantes e com uma moderação, isso não pode deixar de existir, né? Sempre uma moderação, uma administração, acho que o negócio funciona. E os outros instrumentos que a gente percebe aí no próprio Teams, né? Que eu usei bastante ao longo das empresas, né? Assim, estimulando aí essa troca de informação e do trabalho. Né? Concordo. Sem dúvida. O WhatsApp pode ser muito, muito interessante, muito bom, desde que bem utilizado, né? Senão você confunde também o espaço da empresa com o espaço pessoal, e eu acho que essa mistura pode não ser tão positiva, né? Acho que bem orquestrado é uma ferramenta bacana também. Mas agora, e a cultura e a comunicação? Exato, é extremamente importante. Eu acho que a cultura ela é fundamental para dar os princípios, os valores, o jeito que você imagina, né? E tem as práticas da empresa, como isso desdobra na comunicação. Acho que a gente já falou um pouco assim da necessidade de transparência, né? Eu também sou muito a favor do corpo a corpo, né? Eu acho que
pode parecer um pouco claro que as ferramentas, instrumentos, a tecnologia, acho que vai puxar uma outra discussão, mas a tecnologia é super importante, fundamental. Ela tem que ser uma tecnologia que possa falar com os diferentes públicos que todo mundo, em geral, tem na organização, né? Então, eu trabalhei numa empresa que trabalhava em áreas agrícolas. Então, o rádio do ônibus, o refeitório, sim, o mural. Assim, você se agarra, você aproveita e tenta potencializar todas as oportunidades que você tem de comunicação, né? Isso é fundamental. Mas a cultura, de novo, da transparência, de dizer a verdade, de ouvir, né, que é justamente as duas vias que muita gente, às vezes, esquece um pouco, ela, para mim, ela é fundamental. É fundamental. Eu acho importante, né, a empresa discutir isso, pensar exatamente que tipo, né, que elemento, quais são os principais elementos de cultura e como é que quer tratar a comunicação dentro da própria empresa, né? Então isso tem que ser um assunto que tem que ser estressado, né? E a partir daí definir, né, a sua forma de atuar, né? Como eu falei anteriormente, eu acho que as empresas, para terem sucesso, têm que estimular, né, o processo de comunicação interno e externo, né? Mostrando, externo que estou falando, mostrando a cara, mostrando a forma como age a empresa, né? Mostrando o vínculo que existe, né, das pessoas com a organização, né? Então isso eu acho importante, e a partir daí definir exatamente quais são os seus rituais de comunicação que tem que ser estipulados e gerenciar isso de uma maneira efetiva, né, não perdendo de vista, porque senão a coisa se perde. Eu acho que por mais que a empresa seja digamos, focada e tente restringir ao máximo a informação, tem que existir um ritual de comunicação organizacional bem definido, né? Porque senão não existe engajamento das pessoas, você não mostra a direção da empresa, né? Eu queria compartilhar com vocês experiências assim de crise, né? Eu acho que aí, no momento de crise, quando tem uma coisa muito importante na organização, aí você não pode perder o timing, né? Comunicação é timing e velocidade. Então, eu vivi momentos que... Sabe quando você para pensar assim, bom, a comunicação tem que sair de recursos humanos, né? Muitas, né, nessas situações. Claro que a organização depende da empresa, mas nesse caso era de RH. E você está lá sentado e tem que escrever, ou tem que pensar, ativar a sua rede de comunicação pelas formas, no momento de crise, num time, onde tem muita emoção no ar, né? Tá todo mundo muito sensibilizado, comovido, né? É um desafio. Olha, até engoli seco aqui, porque me veio esse momento de experiência, e eu acho que eu repeti até o mesmo jeito, que engolir seco e dedicar e focar e fechar e fazer aquela comunicação de momentos muito sensíveis e de crise, né? E sabendo que, assim, às vezes você erra, o importante é a velocidade, mesmo que ela não saia 100% perfeita. No meu caso lá, o timing era chave, né? Que era uma das formas também, como acho que o Roberto comentou, sobre essa questão das comunicações paralelas, mas olha, não foi fácil. Comunicar na crise, no extremo, né? Comunicar as notícias ruins, vamos dizer assim, né? Ela exige muito cuidado, muita coragem, muito apoio e muita decisão, né? Então, não sei, o momento que vocês já passaram por isso, como é que vocês viveram, né? Eu acho que esse ponto que você está falando, ele é fundamental, né? Por quê? Porque você pode ter crise, isso muitas vezes não é esperado, né? Isso acontece de repente, ou você pode ter notícias boas, né? Ou você pode ter mudanças de rumo, né? A comunicação, ela é o grande viabilizador de você conseguir fazer tudo isso de uma maneira planejada, orquestrada, né? Mantendo o engajamento de todo mundo. Eu acho que é por isso que todos os movimentos hoje que a gente ouve falar de transformação digital, que está bem na moda, também é um bom tema para a gente falar um dia desses, né? Que a gente fala sobre transformações, mudanças culturais,
em todos esses movimentos sempre tem ou um projeto ou um item, né, desse grande processo chamado comunicação. Ele faz parte desse processo de mudança. Por quê? Porque é através da comunicação que você coloca a marca que eu digo é o espírito, os traços culturais que a liderança dessa organização quer, né, que sejam perpetuados ao longo do tempo, né? Então, o traço cultural, ele vai ficar muito claro na boa notícia, mas ele vai ficar ainda mais claro numa situação de crise. Então, quando você trabalha esse processo todo de transformação, é importante começar a definir, e o Roberto falou já um pouco sobre isso, qual é o posicionamento dessa organização quando ele for dar uma notícia boa, uma notícia de crescimento, um excelente resultado, ou quando tiver que se posicionar diante do mercado, diante de funcionários, numa situação de crise. Tudo isso faz parte do movimento de implementação de cultura desejada, né? E eu trago aqui um ponto que para mim sempre foi, né, alvo de atenção, que é a coerência entre a fala e a atitude. E eu acho que é isso também que influencia na mudança cultural. Quando a gente fala de comunicação, a gente pensa muito ou em texto ou no que é falado, né? Naquilo que a gente ouve. Mas as decisões tomadas, né? A forma como elas são feitas, né? O posicionamento, muitas vezes, da organização diante de uma situação de crise, ela comunica e comunica muito, mesmo que não tenha uma única palavra. O silêncio comunica demais. E tudo isso tem que fazer parte, eu acho que, dessa estratégia de Valéria, eu tenho um exemplo disso daí até. Aí tinha reunião de diretoria. E aí a sala ficava... Dentro dessa linha que você falou, concordo muito, você tem total razão. Aí, terminava a reunião, tinha o pessoal do back-office, tinha um pessoal de uma área que ficava em frente à sala, sabe assim? Entrar todo mundo lá. E aí, quando terminava a reunião, os caras começavam no celular. E os caras saíram com cara feia. E os caras saíram felizes. Mas assim, instantaneamente. E já dava temperatura. E isso ia parar lá na ponta da fábrica. Impressionante. Aí quando começou a ver, a gente começou a... Gente, não vamos sair. Sai com cara de enterro. A Rádio Peão já estava bombando. Aí saía todo mundo da sala com cara de enterro. Assim, aí só confirma, né, a notícia ruim, né? Então, exatamente o exemplo na linha que você tá falando, né? Então, vocês que estão aí vendo a gente, cuidado na saída de reunião da diretoria. Prestem atenção. Você vê que o posicionamento, a postura é até na leveza com que você né, sai de uma reunião e vai para um cafezinho. Bom, mas aí eu vou fazer um paralelo, nada a ver, né? Ótimo. Quando você está num avião que começa uma turbulência, o que é que você faz? Olhar para a aeromoça. O comissário. Quem tiver ali que é conhecedor daquele negócio ali. Aí você olha para ele traca tranquilão, o que você faz? Tranquilão, belezinha. Ela falou alguma coisa? Não. Mas ela te disse o seguinte, ó, fica tranquilo que isso aí é normal, tá tudo suave. Agora, se você vê a mulher se agarrando, ou o homem, sei lá quem for, se agarrando ali na poltrona, né? E com aquela cara tensa, o que ela disse pra você? Ferrou. Menino, começa a se apegar aí, começa a fazer oração. Aí se ferrou, mas já foi. Isso que vocês estão falando é super importante, né? Essa questão da coerência, né, em discurso e prática, né? Eu acho que tem que existir cada líder tem que entender o papel dele, né? Que ele tem que garantir essa coerência, porque senão a empresa não vai chegar onde tem que chegar, né? Discursos dissonantes, você pode falar uma coisa, agir de maneira diferente, você está dando um discurso dissonante, a pessoa não vai entender exatamente o que é ruim, ela não vai entender o que precisa entender exatamente o que é necessário, né? Então, assim, tem que existir esse cuidado para não
ser incoerente, né? Tem que existir a manutenção, né, do discurso, né? Como a gente usa bastante o termo walking the talking, né? Se você não mostrar o que você fala, né, você não está fazendo seu papel de líder. Né? Então, acho que isso a gente, Posso dar como outro líderes, exemplo tem que ter aqui? bastante preocupação. Roberto, desculpa aí, não deixa você terminar. Talvez não tenha... Bom, para mim tem a ver. Por exemplo, a comunicação do desligamento, né? Esse é um momento muito crítico, né? Essa comunicação, ela tem vários impactos e repercussões, todo mundo sabe disso. Mas quando o líder não... Eu não sei se é coragem ou ele não está preparado, ele não faz isso bem feito. Seu Sérgio Nogueira, vem com assume um papel totalmente formal, ele não está preparado e aí faz lá 3 minutos, 1 minuto e manda para o RH. E aí você recebe, né, como a gente recebia em várias situações, até processos feitos por executivos ditos sênior, né, que defendem a cultura, a organização, seja lá o que for, né, e não faz um processo desse. Eu não sei, vocês podem me corrigir se é coragem, se é preparação, se é ser transparente, se não preparou, e faz aquele processo, aquele melê, que e aí espalha para a organização todo, aí a pessoa às vezes vai por vítima e transforma aquilo numa emoção onde não precisava. Não sei se vocês viram isso, eu já vi várias vezes, já vivenciei, e era um momento sempre bem complexo. Inclusive um deles eu comecei a acompanhar, vocês podem me jogar pedra aí, mas quando ele tinha que fazer, uma pessoa da equipe, estava com ele para poder, dava os 2 minutos, entrava com ele ainda na sala para fechar o processo, que assim, impressionante. Eu acho que a organização precisa focar em preparar os seus executivos, né? Às vezes a prioridade, né, é olhar para resultados de negócios, claro, né? Ele tem que ser preparado para isso. E esses pontos que são entre contratar, fazer uma entrevista e fazer a demissão, parecem tão pequenos, né? Que vai ocupar o tempo, que ele poderia estar trazendo resultados para a organização, mas eu acho que entender que uma demissão que não é bem realizada, ela pode trazer tantos malefícios, seja em imagem, né? Seja até em reclamações trabalhistas futuras, né? Seja em trauma, olha, são N possibilidades que um momento que dura, sei lá, de 15 minutos a meia hora, podem gerar de problemas no futuro, né? E um ex-funcionário hoje pode ser um cliente amanhã, pode trabalhar numa outra organização e por alguma razão querer buscar um negócio, ser o elo de negócios entre as organizações. Enfim, isso tudo tem que, acho que, ser considerado dentro desse pacote aí, né? Do que é, de como a organização quer se posicionar com relação à sua imagem e como comunicá-la em todas as dimensões, né? A gente tem ouvido falar sobre a experiência do funcionário. A experiência do funcionário, ela tem que ir até depois que esse funcionário deixou de ser funcionário. Exato. É isso, né? Mesmo. Esse é um ponto importante, assim. Primeiro, Sérgio, eu acho que a principal coisa, que mensagem que você quer dar com o desligamento? Não só para a pessoa que está sendo desligada, mas para a equipe, né? Para o grupo, então, acho exato. Que você tem que... Por isso que você, após o desligamento, rapidamente você tem que ir para a equipe e dar a mensagem. Primeiro, você tem que acreditar que aquela decisão foi uma decisão correta. E aí você consegue, com legitimidade, né, passar a mensagem que tem que ser passada. Eu acho que a outra coisa, como a Valéria falou, assim, a experiência ela vai do funcionário vai até o final, né? E a própria equipe se projeta no desligamento, né? Ela vai pensar o seguinte: pô, se fizeram isso com a pessoa, vão fazer comigo. Então vou me proteger, né? Então, assim, é uma questão da coerência que tem que existir. A liderança tem que se preocupar, né, num processo de comunicação, assim, né, de deixar claro quais são os elementos e de mostrar para a equipe, claro, preservando, né,
a confidencialidade necessária de um processo de desligamento, mas tem que deixar o mais claro possível para as pessoas compreenderem que essa decisão foi a melhor decisão para a empresa, né? E talvez para as pessoas também. Bom, é isso. Nossa, gente, quanta coisa que a gente falou quanta aqui. Quanta coisa. Vamos tentar fazer um resgate, né, geral, assim, tipo, trazer 3 mensagens finais para a gente ir alinhavando. O que você acha? Boa. Olha, eu posso começar? Eu acho Pode assim, começar. Comunicação é tudo. Né? Comunicação é o que você fala, é o que você escreve e é como você age. Então, quando pensar comunicação, seja como gestor ou seja como RH, que você for contribuir para esse tema, pense nessas 3 dimensões. O meu é a respeito da tecnologia. A tecnologia é fantástica, espetacular, a gente já está vendo a inteligência artificial, várias ferramentas, instrumentos, meio, desculpa, mas não esqueça do contato, né? Tem momentos, eu não sei se a gente vai desligar ou vai ter algum mecanismo que vai ajudar, Sérgio Nogueira aqui, o robô e tal, e tem momentos que são insubstituíveis, são muito importantes. E eu gosto muito quando o Roberto fala de tratar a comunicação como um ciclo, gosto quando a Valéria fala da cultura, do que se transmite, mas a minha mensagem principal, minha ideia principal é o contato, o corpo a corpo. Não acha que comunicações massificadas vão resolver tudo. Escute, vá um a um, escuta. Dá trabalho, acho que foi a Valéria que falou, né? Tem que estar do negócio, tem que entregar, mas é fundamental dar atenção a esse tema de comunicação. Legal. O meu ponto, assim, acho que comunicação é um elemento chave, né, de uma cultura, da cultura organizacional, né, que tem que ser gerenciável, né, então os líderes têm que se preocupar com isso e tem que agir com coerência, né, entre discurso e prática. Né. Se isso acontecer, é o caminho certo, né? As empresas vão seguir o caminho correto. Isso aí. Muito bom. Valeu, ótimo. Gente. Legal. Se você gostou do bate-papo de hoje, aproveita, se inscreve no canal, né? Ativa o sininho, tem um sininho que vai aparecer. Não é assim, não. Faça parte dessa comunidade. Traga um tema, discuta com a gente, para que nos próximos a gente possa discutir aquilo que te interessa e mencionar o seu nome também, que faz parte aqui, né, desse trio que pode aumentar para um grupo muito maior, né, meninos? É isso aí. Um abraço. Beleza, Valeu, gente? Tchau. obrigada. Até mais.